Chega de passar sufoco por aí. Só aqui na do Norte você encontra a Oroch de 134.390 por apenas 119.990, com preço abaixo da nota fiscal de fábrica, taxa zero e 3 revisões inclusas. E também a Renault Duster, com tudo que precisa, taxas a partir de zero, bônus de até 22 mil na troca do seu seminovo, além de 3 revisões inclusas. Estamos na Avenida Fernandes Lima, número 3595. Quer o Renault? Vem para do Norte. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os grandes profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E hoje eu estou trazendo um assunto muito bacana. Você que é empresário, você que recruta alguns profissionais e com o tempo você vai dizer, rapaz, eu errei, não era isso que eu queria. Para isso, vamos conversar hoje com Luiz Menezes, consultor de desenvolvimento humano e executivo de recursos humanos, que veio passando de Recife por Alagoas. O programa Neto Alto absorveu, sentou ele aqui na cadeira e vamos fazer essa tratativa com muito carinho. Para você, está no ar o programa Neto Alto. Eu volto já. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer, como eu falei no preâmbulo do programa, de trazer um assunto muito bacana, muito bom. Independente do tamanho da empresa, existem os acertos e existem os erros. E hoje vamos focar no erro, de que modo você pode sim ter cuidado para que lá na frente você não venha lamentar o profissional que você colocou na sua empresa. E eu estou tendo o prazer, juntamente com nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, de receber Luiz Menezes, que é um exegeta, um estudioso do assunto. Eu quero, Luiz, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, sua Câmara é a número 4, você conversa com o povo de Alagoas, esse assunto tão importante, que vai trazer um handicap maravilhoso, principalmente para os pequenos e médios empresários que se empolgam. Não, bota fulano de tal, que é amiga da minha esposa. Aí é um grande erro. Enfim, tudo isso iremos trazer. Seja bem-vindo de Pernambuco para Alagoas. O que dizer numa situação como essa? E eu já perguntando quem é Luiz Menezes. Boa tarde, é um prazer estar aqui, Neto. Luiz Menezes é um profissional que cresceu no Recursos Humanos, um psicólogo que teve a oportunidade de fazer o recrutamento, os iniciais, ainda na faculdade, e fui ganhando mais experiência e hoje dou consultoria em toda a parte de gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional. Tive o prazer de desenvolver todos os subsistemas nas empresas que eu passei, e recursos humanos também é recrutamento e seleção, é a base, é a escola, e que até hoje a gente observa que muita gente faz de uma maneira equivocada, que não sabe fazer ou não tem realmente a perspectiva do que ele precisa fazer para encontrar o melhor profissional, principalmente para a vaga que ele tem. Não colocar qualquer um, saber realmente ter a diferencial ali da pessoa talento dentro dessa oportunidade. Eu falei quase agora uma coisa interessante, que muitas vezes o empresário ele confunde o cargo, a pessoa que tem a competência para o cargo, com o parentesco do cargo. Uma coisa que a gente debatemos até com a sua chegada, né? Isso existe ainda hoje? Existe, Alto. Existe muito. A gente vê a todo momento isso acontecer. Eu acho que por ter um parentesco, querer ajudar e até mesmo ter a boa fé de que qualquer pessoa pode fazer, aprender, desenvolver um talento ou então participar de um projeto, ele coloca essa pessoa que é um parente, onde que de repente ele não tem as competências necessárias, não tem o saber fazer ali, ou então até mesmo o saber ser. É algo que de repente coloca uma pessoa com números, a pessoa vai ser um caixa, ela não gosta de números.
ela gosta mais do contato humano, talvez ela seja a melhor vendedora. E de repente ele está dando uma oportunidade para uma pessoa que não se desenvolve bem e para o seu familiar, infelizmente, ele às vezes tem dificuldade até de tirar ou então dizer: meu muito obrigado, mas infelizmente você não conseguiu desenvolver. A gente vai tentar remanejar você, vai tentar até em outro canto. Então já ganhou essa experiência que com certeza vai valer muito para a sua vida. Uma das coisas que eu posso dizer com muita propriedade, porque eu passei por isso. Eu tinha uma loja de carro aqui em Maceió, na Neto Alto, e tinha 15 funcionários, cheguei a ter 15. E o melhor vendedor que eu tive estava ao meu lado limpando o chão da minha loja. Esse cidadão, posso dizer, muito assim, entusiasmo e muita alegria, eu fiz um dos melhores vendedores de carros aqui do estado. E era um simples limpador. E aí eu pergunto o seguinte: às vezes o empresário vai longe buscar o que está do lado. Esse comportamento cria dentro do grupo também uma revolta de não ter oportunidade e vem um de fora para ter aquilo que... cria o desestímulo? Cria o desestímulo, principalmente quando são oportunidades de liderança, né? Quando a gente fala em cargos de gestão, normalmente a gente vai buscar dentro do grupo aquele que pode vir a estar nessa oportunidade e às vezes a gente não identifica, até mesmo porque a gente tem bons vendedores, que a gente tem aquele receio: poxa, vou perder o vendedor. Aí de repente contrata uma pessoa externa, onde que você deveria promover aquela pessoa que está lá já, que faz parte do grupo, que tem aquela cultura, que conhece do produto. Você bota uma pessoa de fora que de repente todo mundo não aceita. Infelizmente você estragou ali algum vendedor, possivelmente, que pode ficar desgostoso porque não teve oportunidade, como o grupo todo. E pode acontecer também o inverso. Tem que analisar muito cada cenário. Uma das coisas que eu observo também, principalmente aqui em Alagoas, são os talentos que nós temos nas grandes empresas. E você foi muito feliz quando você falou que às vezes a oportunidade não chega e vai em São Paulo buscar um cara para gerenciar aquele que domina toda a empresa. E aí, claro, isso é natural, né? Esse descontentamento não vai ser nada a contento diante do grupo, né? Dos pares, né? Daqueles que fazem o dia a dia. Eu pergunto, diante de um quadro como esse, a pessoa que está desprestigiada, assim, no sentido que o dono não está nem sabendo, é necessário um diálogo com o dono para dizer: poxa, eu pensei que agora era a minha oportunidade. Você aconselha, na condição, você que milita nessa esfera de recursos humanos, o funcionário tem que dizer insatisfação ao dono? É necessário? Tem que dizer. Ele tem que dizer. Porque às vezes tem medo de ser demitido, né? De repente já contratou uma pessoa, então a oportunidade está lá. Ele tem o receio de: poxa, essa oportunidade é uma vaga de gerente, eu estou aqui vendedor. Será que eu vou me enquadrar? Então, dentro desse receio, às vezes alguém é contratado, tem realmente um pouco de preocupação, medo se consegue a vaga, mas ele deve falar com o seu superior, deve falar com a pessoa que abriu essa oportunidade, principalmente que ele deve acreditar nele. Ele deve acreditar realmente que ele já tem um passo principal ali. Ele já sabe toda a operação que deve ser feita, de quem vai gerenciar. Então, ele pode ser muito bem aquela pessoa que já tem uma base que vai ser aproveitada para desenvolver novas competências, para desenvolver novos talentos ali dentro daquela nova oportunidade que surge como gestão. Então ele deve falar, até mesmo porque não surge só uma oportunidade, pode surgir uma segunda, uma terceira, uma quarta, e o cara simplesmente não viu ele ali para essa primeira, mas na segunda é ele. Uma das coisas que você domina bastante, que são as normas regulamentar A1, né? O que representa isso para a instituição, para a empresa? Faça uma radiografia para a gente sobre esse tema. Excelente pergunta, porque a NR1 ela está quebrando o paradigma, assim, ela não é uma norma nova, mas é uma norma que vai ter que ser adotada de qualquer jeito a partir de maio agora desse ano. E ela traz a concepção de que quando a gente busca analisar, toda empresa ela precisa saber os seus riscos, principalmente os seus riscos ambientais. Aquele risco de questão biológica, química, de acidentes e ergonômicos, ele tem que saber quais são os riscos e ter o cuidado referente a esses riscos. A NR1 trouxe agora a ideia de que precisa também cuidar da saúde mental.
Os riscos ergonômicos incluem-se os psicossociais. Legal, cara. E aí, o que as empresas têm que ver agora é que ela vai ter que mudar também a forma como ela gere pessoas. Ela vai ter que mudar o processo dela. Eu posso dizer de uma maneira bem sintética que a empresa vai ter que cuidar de uma gestão participativa, ela vai ter que fazer com que a gestão participe mais das decisões da alta chefia, como também aqueles colaboradores participem das decisões de suas gerências e afins. Ela vai precisar com que o trabalho seja colaborativo. Não existe mais uma pessoa numa ilha sozinha lá. As pessoas têm que ser treinadas dentro da empresa para pedir ajuda quando sentem alguma necessidade, e o outro também tem que pegar e ser treinado para acolher essa pessoa. Tem que ter um respeito e acolher frente aos sentimentos, que isso daí é muito difícil também. E por fim, a gente tem que treinar a liderança. A liderança, ela tem que ser a primeira realmente a conseguir identificar isso tudo e conseguir fazer com que isso seja incentivado. E o grande fundo disso tudo é que a empresa precisa mudar a sua cultura. Ela precisa... Concepção de negócio, né? Quando fala negócio, não é atividade fim, sim, atividade meio, né? Comportamental com seus pares, seus funcionários. Completamente. Ela vai ter que criar uma cultura agora motivacional, que vai ter que considerar a diversidade das pessoas de pensamento ali, vai ter que cuidar também de que cada uma dessas pessoas tem pensamentos novos, vão ter criatividades, inovações e vão ter que estar sendo acolhido, vai estar sendo aderido ali. E também, como eu disse, é saber acolher, saber realmente estar com essas pessoas próximas delas mesmas. Vai ser uma cultura, então, de acolhimento, respeito e motivacional. E aí, de que forma, né, os grandes empresários, ou pequenos e médios empresários, eu acredito que isso aí é mais para os grandes empresários, de que forma essa norma, né, regulamentar, número 1, vai chegar até eles? Isso que nós estamos tratando no programa de hoje, claro, vai repercutir a nível, né, empresarial, não somente pelo programa, mas isso já é em maio agora. O que modifica dentro da estrutura organizacional? Vai ter que mudar muito, porque todos vão ter que receber treinamento sobre prevenção de assédio, sobre cuidado com o outro. Então, esses treinamentos, o Ministério do Trabalho, ele vai ter o cuidado de fiscalizar a partir do dia 25. Vai ter a fiscalização. Vai ter fiscalização. Caramba. Vai ter fiscalização, ele vai receber os programas de gerenciamento de risco, vão receber o PCMSO, os documentos baseados na segurança do trabalho e no cuidado com o trabalhador. Vão receber esses documentos, vão ver lá, tem avaliação de riscos? Tem, ok. Tem um plano de ação aqui para esses riscos psicossociais, riscos de saúde mental? Tem, ok. Agora vamos para a parte mais interessante. Esse plano de ação está sendo realmente feito? Vocês têm evidências que isso está sendo feito? E, pelo que fala a norma regulamentadora, toda empresa que tem pelo menos um CLT, tirando realmente MEIs e afins, elas vão precisar adotar esses cuidados de saúde psicossocial. No caso, ela amplia a responsabilidade da empresa perante o funcionário. Se antes ela tinha a responsabilidade de recrutar bem, agora ela vai ter a responsabilidade de recrutar melhor. Seria isso? Também. Ela vai ter que recrutar melhor, ela vai ter que recrutar pessoas que saibam que existe a necessidade de estarem abertas ao outro, ao cuidado com essa saúde, porque é uma responsabilidade não só do empregador, mas do empregado também. E ela vai ter que cuidar dessa pessoa depois que vai ser recrutada. Caramba, rapaz. Mas vai ser uma mudança de paradigma. Eu acho que é um sistema ganha-ganha. Todo mundo está ganhando. E o fortalecimento do CNPJ, quer dizer, da empresa, eu digo sempre o seguinte: a melhor empresa é aquela que faz com que o meu emprego dure mais. Essa é a melhor empresa. Empresa que sai... Tem um ditado que diz assim, quem corre cansa, e quem anda alcança. Então aquelas empresas que é pé no chão, vai devagarinho, sabe tratar o funcionário, sabe as limitações de cada um. Exato. Essa é uma empresa que sabe onde quer chegar. Seria mais ou menos isso, né? É isso, exatamente é isso. São empresas realmente que sabem o que quer chegar, sabem cuidar, sabem ter o respeito ao colaborador, sabe juntar assim e dizer vamos todos juntos que a gente tem objetivos a alcançar e tem que ser cada vez mais, produzir mais trabalho, agregar mais valor para a gente conseguir caminhar para o futuro todo mundo junto. Por mais que o empresário nunca saiba, ele nunca sabe o que está acontecendo lá,
na atividade meio, ele quer saber das vendas. Né? É importante também fazer a reunião do empresário, do dono, somente com os funcionários, sem a presença do líder maior, do gerente maior. Essa junção ela é importante, porque nem sempre as coisas chegam direto para eles. Né? Existe aquela coisa acuada. O que acontece aqui não tem como chegar para o dono, isso a gente vê. E já que nós estamos usando uma linguagem bem rasteira, que você possa entender melhor o empresário, o que está acontecendo na tua empresa, né? Às vezes existe um funcionário aí que não está deixando a coisa chegar até você, e você está vendo o teu faturamento cair. Eu digo, tem um termozinho que eu esqueci agora, viu, gente? Existe uma reunião onde o corpo diretivo, né? O dono trata direto com o funcionário, abraçá-lo, almoçar junto. Essa relação harmônica faz com que o gerente, o gerente saiba que existe uma correlação entre o dono e os funcionários. Isso é importante dentro da organização? É importante. Eu acho que a figura das lideranças maiores, os N1, como muita gente chama, elas trazem a ideia também do propósito da empresa. Eu acho que essa proximidade de quem toma as decisões com quem mais operaciona as decisões, eu acho que traz essa ideia de propósito, porque no final das contas não é só uma decisão, é tudo um conjunto, é tudo um sistema que faz realmente produzir o resultado, que é o dinheiro no bolso. Então não é só uma ideia que é vendida, é uma ideia que é trabalhada em conjunto, independente realmente do nível. Então a gente vai ter o diretor, o executivo, tendo essas ideias, vai estar escalonando para as lideranças, mas também vai estar sempre falando direto. É um ecossistema vivo. E hoje em dia, eu acho que a cultura, a prática, a comunicação cada vez mais participativa e ativa pode ser realmente numa rede social, que de repente o líder vai falar, mas às vezes direto, numa reunião, em mais convenções, em meetings online. Então pode acontecer. O importante é que a comunicação flua. A ideia realmente de endomarketing, engajamento, saúde mental, perfeito, é você conseguir ouvir e você falar. Perfeito. E a gente está trazendo essa tratativa exatamente porque o maior exemplo disso que eu acabei de falar foi Silvio Santos. Ele falava direto com o funcionário. Ele não tinha o gerente para ir falar para o funcionário. Ele ia lá e tratava direto. E a empresa dele sempre foi um grande sucesso. Não é isso? Com certeza. Tem ali o café da Algás, vamos tomar um cafezinho? Simbora. Pessoal, daqui a pouco, dentro da sua empresa, assédio moral, assédio sexual, respeito que acabou, só que na sua frente todo mundo se respeita, mas depois o pau canta. Tudo isso a gente vai tratar daqui a pouco. E isso é um benefício muito grande para você, empresário. Volto já. Chega de passar sufoco por aí. Só aqui na do Norte você encontra a Oroch de 134.390 por apenas R$ 119.990, com preço abaixo da nota fiscal de fábrica, taxa zero e 3 revisões inclusas. E também a Renault Duster, com tudo que precisa, taxas a partir de zero, bônus de até 22 mil na troca do seu seminovo, além de 3 revisões inclusas. Estamos na Avenida Fernandes Lima, número 3595. Quer um Renault? Vem para do Norte. Olá, eu sou Milene do Grupo Patamada, um grupo de proteção animal que existe há mais de 10 anos. E aqui no Maceió Shopping, nós temos pontos de arrecadação de doações. A gente aqui arrecada roupas de masculinas, femininas, infantis, para que a gente possa revender. E toda essa renda, ela é destinada aos nossos pets, onde nós vamos comprar ração, pagar contas, pagar funcionários, o básico para que a gente consiga manter o nosso projeto funcionando. Então, se você tem peças em bom estado de conservação, onde a gente consiga revender no nosso pré-shop, deixa aqui a sua doação. Nossa parceria com o Maceió Shopping dura o ano inteiro. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer, equipados e decorados, e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos. Voltamos
Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tratando de um assunto muito bacana, o nosso dia a dia. Você empresário, nós fazemos a sua empresa, no caso os funcionários, trazendo um assunto que aborda exatamente a ética, o respeito e a atividade fim da sua empresa, que são os lucros. E hoje eu estou tendo o prazer de receber o pernambucano Luiz Menezes, executivo de recursos humanos, fazendo aqui essa tratativa. Durante o café que nós acabamos de tomar da Algás, você falou uma coisa muito, mas muito bacana, achei muito legal. Eu vou trazer aqui para o pessoal, que é exatamente o risco da cadeira. Eu achei fantástico isso. Às vezes o gerente percebe que o funcionário tem mais asa do que ele. E aí ele abafa o funcionário para que ele não cresça. Por que isso acontece? Como você falou mesmo, é uma questão que medo da cadeira ser tomada. Ele deve pensar naquele momento que ele tem a possibilidade de ser superado por a pessoa que nesse momento está abaixo dele, e ele pode criar um bocado de dificuldades para aquela pessoa trabalhar, mostrar o seu trabalho, até o que ela faz no dia a dia, não é nem só o trabalho que talvez venha ocupar a sua cadeira. O problema maior, Neto, é que ele esquece algo importantíssimo. Quem faz a sua cadeira é a pessoa. É verdade. Então, quando ele está olhando para o outro, querendo que o outro não cresça, com medo da sua cadeira, ele está diminuindo a sua cadeira. Ele está tornando sua cadeira ali algo privado, algo arriscado e algo que ele não consegue crescer. Porque se ele trouxesse o outro para junto dele, ele realmente teria mais conhecimento, mais possibilidades de aproveitar aquela forma de atuar que de repente ele vê como perigosa, como uma aliança de conseguir resultados acima do esperado. Assim, quando a gente pensa no meio organizacional, na empresa, a gente tem que trabalhar em equipe. Aquela máxima de que sozinho posso ir mais rápido, mas juntos vamos muito mais longe. Então ele deve olhar assim sempre para toda a sua equipe como possibilidade de crescimento e não temer. Às vezes a empresa também ela foca, né, Luiz, mais o lado negócio e esquece o lado humano, né? E aí uma expressão que se usa muito em tudo, em colégio e no trabalho, é o bullying. E aí, claro, trazendo para os recursos humanos, a pessoa que sofre o bullying dentro do setor, automaticamente o rendimento não é o mesmo, porque ela está num ambiente contaminado, um ambiente que já julgou a pessoa, e muitas vezes o fato dela ser muito boa, né, nós falamos agora do acontecimento gerencial. Não, eu não vou dar para o Luiz muita moral, porque ele vai crescer e vai tomar meu lugar. Né? Mas concomitante a isso, existem os seus amigos de trabalho que sabem que o Neto, hipoteticamente falando, é o melhor que tem no setor. Mas a gente achou uma situação que se chamar ele disso aqui, ele vai ficar abafado e a gente fica numa situação boa. Acontece isso nas empresas? Acontece hoje em dia cada vez menos, mas acontece, e acontece com uma frequência ainda muito grande. Tanto é que a gente vê a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ganhando mais um A. Quando ela ganha mais um A, ela ganha um A de cuidado ao assédio sexual, principalmente na figura feminina, da lei que colocou esse A, mas principalmente também no A do assédio moral. E o bullying dentro do trabalho é uma forma de assédio moral, entre pares ali. A pessoa se sente inferiorizada, a pessoa se sente negativa. Aquilo vai trazer um adoecimento para ela, e não adoece só ela não, adoece todo o grupo. Porque o grupo que de repente está praticando o bullying, ele também é um grupo adoecido. E a empresa tem uma necessidade legal até de intervir, seja com treinamento, chamar para conversar de uma maneira muito cuidadosa, com muito tato realmente, mas precisa fazer com que essas pessoas entendam que o comportamento dela com o outro, dentro do ambiente organizacional, dentro de uma empresa, dentro de um ambiente de trabalho, afeta o outro como afeta todo o grupo. E por só afetando o outro já é um motivo de preocupação. Saúde mental se faz principalmente com a educação. Qualquer processo de saúde vem da prevenção, vem da gente ter empatia, que a gente aprende também com a educação. Então a educação corporativa nesse momento é onde que entra e deve sempre ter
atenção e mostrar para todos os colaboradores o mal que de repente um assédio é, por menor que seja. Por menor que seja uma brincadeira, não estou dizendo que dá para brincar de jeito nenhum. Só tem que ter cuidado também. Na verdade, a gente está tocando aqui no assunto importante, que é o respeito. Exato. Né? Uma coisa é brincar, isso aí é inerente a qualquer ambiente de trabalho, isso é bacana. Mas eu acredito que quando falta o respeito, a empresa perde. Falei alguma bobagem? Nenhuma. Respeito é a base de convivência de todo ser humano com o outro. É respeitar o limite, é respeitar o espaço, é respeitar quem a pessoa é. Então, quando a gente fala realmente de respeito, é uma concepção que não pode faltar a nenhuma outra pessoa. Ou ao que ela faz, ao que ela é, o que ela acredita. O que a gente tem que mostrar realmente é que a gente busca conhecer as diferenças e aceitá-las, e se for algo não dentro do ambiente adaptado, a gente busca adaptar, né? Assim, desde que não fira o outro, não fira a questão da legalidade, é o respeito ao outro como primazia. Luiz, de que forma o gestor, no caso, o empresário, né, se a empresa for até 70 funcionários, no caso, né? Passou de 100, você já tem o corpo gerencial. Aí eu pergunto, de que forma o gestor, não o dono, o gerente, pode identificar uma queda de produção porque um determinado funcionário está com algum problema que o rendimento dele está caindo? De que forma ele pode identificar e qual é a atitude que ele tem que fazer? A primeira coisa que ele deve fazer é a observação em loco. Assim, realmente, o que é que está acontecendo? Tentar observar os comportamentos, se existe alguma falinha, aquela fala de corredor, aquele bafafazinho, aquelas brincadeiras. Ele precisa captar primeiro o ambiente que ali acontece, onde que essas pessoas estão inseridas. Se ele não conseguir perceber dentro desse ambiente a existência de provocadores de ação dessa forma, ele pode usar, de repente, alguns questionários, buscando, poxa, eu quero avaliar aqui um ambiente organizacional. Vou falar a verdade. Todas essas ferramentas de avaliação, muita gente fica com medo, pensando, poxa, eu vou ser demitido. Não, a maioria dessas ferramentas, pesquisas de clima e afins, servem para conhecer como está o ambiente e para agir nele, né? Para agir nas pessoas. Então, dentro dessa concepção de analisar esse ambiente, ele pode tirar algumas possibilidades que possam fazer agir em algum caso específico, porque dentro de uma pesquisa pode vir de repente, não na pesquisa de clima, mas pode direcionar a uma possível denúncia que surja. Hoje em dia a gente vê que empresas, como você falou mesmo, com a quantidade grande de colaboradores, eles precisam de uma função de liderança. Mas eles hoje em dia, até por lei, tem a lei 14.457, que ela coloca que todas as empresas que têm a CIPA, trazendo mais uma vez elas precisam de um canal de denúncia. E esse canal de denúncia ele precisa ocorrer com sigilo e com respeito também à pessoa, usando respeito, mais uma vez. No caso, esse canal de denúncia, isso é uma coisa nova, está sendo implantada também dentro da norma que nós discutimos, ou já tem empresa que já está usando essa ferramenta? Tem empresas que já estão usando, mas aquelas que não... acho fantástico isso que você está dizendo. Precisa ter. Muito bom. Precisa ter, porque a denúncia, a gente pensa normalmente em denúncia de assédio sexual, moral. Mas a gente tem outros tipos possíveis de denúncia. Pode ter um roubo, pode ter de repente uma falta de cuidado com equipamentos, pode ter alguma coisa dentro do ambiente para todo mundo que achar ruim e ninguém tem coragem de falar. Que coisa legal, cara, que coisa boa. O canal de denúncia ele pode servir desde como ele é tratado pela empresa, dizendo e com respeito também à privacidade daqueles que fazem as denúncias. Então ele deve ser utilizado como uma forma de melhoria, realmente para o ambiente corporativo, para todas as empresas que o têm. Interessante que essa ferramenta ela vai trazer também a preocupação do gerente, né, do gerente geral. O dono vai saber o que está acontecendo ali. E aí, com certeza, aquela patotinha que ele defende mais, né, as pessoas que o cercam, certamente vai denunciar que alguma coisa está acontecendo que não é a contento para a empresa. Então, todos saem ganhando. Por quê? Porque o tratamento agora vai ser isonômico, todo mundo vai ter o mesmo carinho,
né? Porque geralmente tem aquele que você gosta mais, não, agora vai ser tudo igual. E concomitante a isso vai ganhar a empresa, porque a partir de agora ninguém vai ter mais privilégios. Isso é uma coisa muito boa, que também vai ser, aí a obrigatoriedade já em maio agora? Já tem essa obrigatoriedade do canal de denúncia. E só trazendo um ponto que eu acho que é bom adicionar. As empresas que têm esse canal de denúncia de forma externa, eles acabam trazendo mais confiança também para essas denúncias surgirem de todas as formas. Que legal. Porque se forem tratadas dentro da empresa, por mais que tenha setor de recursos humanos, o que é que tenha, de repente eles não são treinados ou então até mesmo não existe a confiança do colaborador em fazer a denúncia, que eu acho que é o ponto principal. Ele tem que saber que ali, aquele instrumento, aquele canal, aquele fonte, aquela luz na vida dele, muitas vezes, é de uma forma que não vai chegar de volta a ele a uma repressão, a algum tipo de ação penalizando por falar alguma coisa que de repente é do seu incômodo ou então incômodo de todo o grupo. E aí, no caso, já que nós estamos falando dessa fantástica ferramenta, né, que abre o sigilo dentro da empresa, dentro da organização, você tem uma empresa que exerce esse trabalho? Sim, hoje a gente tem a VA Psicologia, que ela faz todo tipo de trabalho voltado para o atendimento psicológico, e temos também uma parceria com a Sexia, que é uma inteligência, uma educadora de sexualidade, e que ela tem toda uma plataforma de canal de denúncia, muito com cuidado. A figura feminina, que eu posso dizer que é coisa boa. Porque a figura feminina a gente sabe que tem a dificuldade realmente do preconceito, tem a dificuldade de medo de se expor. Então essa inteligência... Medo de perder o emprego. Medo de perder o emprego. Que é o principal, né, de tudo isso. Exatamente. Então ela tem todo esse receio, então essa inteligência artificial, com cuidado muito na figura da mulher, ela busca orientar, servir também para que as pessoas possam conversar com ela, falar esses medos, denunciar, e vai ter um tratamento que vai ter todo o cuidado com a política de privacidade de dados e vai chegar realmente em ações possíveis de serem executadas pela empresa para sanar o que aparece. Assim, a gente, quando pensou nessa tecnologia, quando pensou em tudo que está por trás dela, a gente estudou muito, a gente foi ver a LGPD, foi ver até mesmo o ECA, que a gente sabe que de repente pode ter uma denúncia de um jovem aprendiz, alguma coisa assim. Então a gente foi estudar, foi ver a forma como melhor a gente fazia, e a gente sempre teve uma preocupação quando a gente fez essa parceria com a Sexia, foi de que a figura da mulher tem que ser aquela que a gente tem que ter mais cuidado, tem que ser aquela que a gente vai mais valorizar, porque ela, em muitos ambientes, é aquela que está mais vulnerável. Então a gente tem que ter esse olhar especial com ela e saber como fazer com que as coisas sejam facilitadas para que o seu medo, a sua preocupação, a agressividade que a agressão que ela recebeu tenha algum tipo de resultado, onde que ela não veja simplesmente a dor dela tendo que ser carregada, mas que ela seja acolhida e que de repente essa denúncia produza um limitador, produza realmente com que sane essa dor ou então que direcione para nunca mais acontecer. Perfeito. Depende muito do caso. A que se deve, estamos praticamente encerrando o nosso programa, é impossível, né, pegar essa sua deixa e não enaltecer a mulher. A que se deve essa ponderação da mulher no tocante às organizações? As mulheres de hoje, elas assumiram protagonismo que jamais imaginávamos, né? E tendo a responsabilidade infinitamente maior do que o homem e tirando de letra cada gestão que ela consegue fazer. A que se deve isso? Olha, eu digo que as mulheres, se eu falar que elas são incríveis, eu vou estar falando muito pouco. Porque assim, se a gente tem um processador que a gente consegue estar fazendo uma coisa, de repente já se perde outra, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que eu acho que, apesar de todos esses talentos femininos, a gente também tem que pensar que, às vezes, culturalmente, é porque a gente colocou muita coisa para elas carregarem. Então, essa desenvoltura dela nesse cenário, onde que elas estão ali trabalhando, estão dando o seu melhor, estão produzindo resultado, ainda tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar... E, às vezes, o marido é chato e ainda bota mais coisa, né? Infelizmente, às vezes eu faço com minha esposa, depois eu levo um carão e depois eu faço dobrado até. Mas às vezes é porque a gente coloca muitas responsabilidades nelas
Eu acho que a gente precisa E ela também... responde. Né? E ela dá resposta. Ela dá resposta. Melhor do que a gente imaginava. Com certeza. Gente, só para fechar o nosso programa de hoje, já que falamos da mulher, e vocês são de Pernambuco, o governo do estado, né, falando de gestão, tá? O governo do estado de Alagoas, 90% do secretariado são mulheres. Excelente. Então, só avalizando o que você acabou de trazer, né, em números, e eu estou passando para vocês, já que estamos aqui enaltecendo a gestão feminina, 90% da gestão do governo de Alagoas são mulheres, tá certo? Eu quero, em nome, mais uma vez, né, de todos nós que fazemos aqui, agradecer a sua vinda, agradecer a forma carinhosa que você abraçou o programa Neto Alto, largando os seus afazeres de Pernambuco para Alagoas, de Alagoas para Pernambuco, é saída e vinda, mas diga, não, hoje agora eu vou conversar com o Neto lá sobre recursos humanos, fazendo uma síntese fácil e objetiva de que modo você pode, empresário, né, conseguir muito mais aquilo que está do teu lado, o teu talento está do teu lado, prepara ele, esse é de confiança, não traz currículo somente, traga ser humano, e você tem ele do seu lado, não é isso? Então assim, faça sempre dessa poltrona a sua verdadeira tribuna, amigo. Meu muito obrigado. Eu acho que a gente deve dar oportunidades, desenvolver na vida. Eu acho que uma das grandes missões que a gente tem não é só adquirir conhecimento, Verdade. mas a gente transmitir tudo que a gente aprendeu e conseguir dar força para que a próxima geração vá ainda mais longe do que a gente. Então, vamos cada vez mais fazer com que o mundo seja melhor pelo que a gente dá para ele de conhecimento, de cuidado, de atenção com as pessoas, com o ambiente, o que quer que seja. Então, acho que essa é a ideia, muito respeito, muito acolhimento, muito amor e cuidado com a saúde mental, que se a cabeça não estiver boa, nada mais vai bem. Perfeito. Conte sempre com a gente, tá bom? Tamo junto. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Grupo Sicosa. Se você está querendo comprar um consórcio, tem gente que é apaixonada por consórcio. O Grupo Sicosa agora está com um grupo local. Então você vai sim adquirir a troca do seu carro de médio a longo prazo, pegando a cota do Grupo Sicosa, que é a Roda Bens, referência no Brasil em consórcio, em parceria com o Grupo Sicosa, tá certo? Procura lá GWM, procura lá Hyundai e diga, olha, eu escutei do programa Neto Alto que o Grupo Sicosa tem um grupo local de consórcio. E o mais interessante, Luiz, o consórcio você dá o lance, o seu carro, a avaliação dele, você já deixa a chave sendo contemplado. Você não precisa vender o carro para poder pagar o boleto. O carro já é o pagamento do lance, isso deixando, claro, um handicap muito bacana para quem não tem tempo. Então vai lá, procura Grupo Sicosa e adquira a sua cota de consórcio, tá bom? Outra coisa interessante é a do Norte Renault, que chegou com os 2 pés aqui em Alagoas, trazendo para você as grandes novidades da Renault e o diferencial, a avaliação do seu seminovo, para que você possa, assim, começar 2026 de um modo diferente. Vai lá na Renault, fica lá no Farol, tá bom? Se você ainda não segue, Luiz, as redes sociais do nosso programa, @Programa Neto Alto, como também o maior portal de comunicação, todos os programas Neto Alto estão lá, @Portal Cada Minuto, então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto_Alto, fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui no estado, tá bom, gente? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Marcial Rufino, do Cada Minuto, e a nossa querida e amada Betânia Cristina, aqui do programa Neto Alto. Estamos encerrando mais um grande programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, tchau, valeu! Chega de passar sufoco por aí. Só aqui na do Norte você encontra a Oroch de 134.390 por apenas 119.990, com preço abaixo da nota fiscal de fábrica, taxa zero e 3 revisões inclusas. E também a Renault Duster, com tudo que precisa, taxas a partir de zero, bônus de até 22 mil na troca do seu seminovo, além de 3 revisões inclusas. Estamos na Avenida Fernandes Lima, número 3595. Quer o Renault? Vem para do Norte. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer.
mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos.